Seja bem-vindo, torcedor fiel bicolor. Aqui você fica atualizado com todas as notícias do Paysandu. Bragantino, adversário do Paysandu na estreia do Parazão, apostou em 2 jogadores com apelido de craques de fama internacional. E a gente vai entender melhor essa história, porque o Noriel vai explicar pra gente. Já imaginou os atacantes Lukaku e Balotelli juntos no mesmo time disputando o Campeonato Paraense? Pois é melhor ficar esperto, que os dois vêm aí. Daqui a pouco eu explico melhor. É na tranquilidade das colônias de Bragança que o Bragantino se prepara para a temporada. A equipe ainda está em formação e aprimorando a forma física. Os treinos técnico e tático também estão na programação, sob o olhar atento do técnico Júnior Amorim, que pela primeira vez trabalha no Tubarão do Caeté. Nós sabemos como é que é o Campeonato Paraense, nós sabemos que tipo de jogadores, né, se encaixam bem aqui na nossa competição. Nós jogamos o nosso campeonato no inverno amazônico, um campo pesado, um campo encharcado. Então nós precisamos de atletas com força, potência, né, e que tenha qualidade também. E eu acredito que nós formamos um grupo forte. O Bragantino passa por uma reformulação que chega a quase 100%. Do elenco que disputou o Campeonato Paraense do ano passado, apenas 4 jogadores foram mantidos na equipe para esta temporada. O clube tem 26 jogadores confirmados no plantel. Outros 5 atletas estão sendo avaliados pela comissão técnica e podem se juntar ao grupo. Um deles é o Cristiano, que é de São Miguel do Guamá, e foi um dos selecionados numa peneira feita pelo Bragantino no município. Teste que reuniu mais de 300 jovens que sonham com uma carreira no futebol profissional. Estou tendo uma oportunidade em um grande clube, que a gente sabe que o Bragantino é um grande clube, está em um lugar bom, porém a gente quer colocar ele em um lugar melhor, e eu estou tendo a oportunidade, está em avaliação, com muita fé que vai dar tudo certo. Entre os novos contratados estão o zagueiro Ian, que já defendeu o Paysandu, o meia Araújo, que veio da Tuna Luso, e o Giovani, lateral direito, que estava no Globo do Rio Grande do Norte e foi campeão paraense com o Remo em 2019. É uma equipe bem madura, né? Alguns experientes, outros chegando novos aí, mas é uma equipe boa de treinar. É bom fazer parte dessa família e, se Deus quiser, a gente vai fazer um bom campeonato. No Campeonato Paraense do ano passado, o Tubarão se classificou para as quartas de finais, mas foi eliminado pela Tuna Luso e terminou o campeonato em 7º lugar. Desta vez, a equipe quer ir mais longe na competição. Para isso, o Bragantino contratou 2 atacantes de renome que prometem sacudir as redes adversárias: Lukaku e Balotelli. O Lukaku atuava no Independente de Macapá e o Balotelli veio do Tapajós. A gente está trabalhando forte, né? Assim, para ajudar o Bragantino, né? Vamos trabalhar forte, se dedicar e, se Deus quiser, estrear com o pé direito e fazer gols, que é nosso objetivo, né? O objetivo é fazer gol e tentar dar muito trabalho para os zagueiros, né? Os times adversários, e tentar chegar ao objetivo do clube, que almeja coisas grandes na competição. Bom, o verdadeiro Balotelli, um italiano do Sion, da Suíça. O verdadeiro Lukaku é um belga da Inter de Milão, nomes consagrados mundialmente. E aí o que me chama a atenção é o seguinte: em outros tempos, o que destacava pela identificação, esse ou aquele jogador, era o apelido, não era? E eram apelidos sempre muito interessantes. Agora você tem... nome e sobrenome, né? Tem nome e sobrenome e tem a apropriação de nomes famosos, como no caso aí do Lukaku e do Balotelli. Nada contra, eu acho isso bem legal. Sim, sim. Né? E até de muita personalidade do atleta. Absorver um nome famoso para ele, né? Porque isso acaba gerando em torno do atleta uma expectativa que é acompanhada de cobrança, né? E enfim, eles encaram. O Balotelli, por exemplo, foi uma figura decisiva no acesso do Cametá e tornou-se disputado aí pelas outras equipes. Foi contratado pelo Bragantino. Então são diferenciais próprios de uma época que o Campeonato Paraense está trazendo em 2023.
gente vai falar agora do Paysandu, porque no Parazão deste ano o Papão vai buscar o título de número 50. E o clube ontem apresentou mais um novato no elenco, desta vez um atacante com grande experiência no futebol internacional. Stefano Pinho poderia ser mais um gringo no Paysandu, nome de origem grega e 8 anos de carreira fora do Brasil. Mas o mineiro de 32 anos está de volta e escolheu o Paysandu para este novo desafio. Foram quase 9 anos fora do Brasil, né? E vim para cá para o norte, que é um clima totalmente diferente, um clima mais quente. É um pouquinho complicado, mas já tem aí 2 semanas de pré-temporada, a gente está passando aí por cima de todos os desafios e isso aí é só questão de tempo aí de estar 100%. O atacante foi anunciado pelo time bicolor no início de dezembro. Stefano foi revelado pelo Fluminense e foi campeão carioca em 2012. Ainda jogou em 2 clubes brasileiros até partir para o exterior. Ele estava nos Estados Unidos. Por lá, passou 6 anos. Um período importante para Stefano, em um futebol com características peculiares. Nos Estados Unidos foi uma experiência diferente, um futebol diferente, né? Acho que é mais correria, um pouco mais assim de pegada. Então, para me adaptar lá foi um pouco mais complicado, mas eu consegui ganhar títulos lá individuais e em conjunto também. Então, eu acho que foi uma passagem positiva, consegui alguns títulos e colocar meu nome nos Estados Unidos, né, na história lá da Liga. Então, eu acho que foi bem positivo para minha carreira. O time segue na reta final da pré-temporada em Barcarena. Depois do amistoso do final de semana contra a seleção local, agora o foco do Paysandu é na estreia do Campeonato Paraense. Jogo que será domingo contra o Bragantino na Curuzu. Partida que vai marcar o encontro dos novatos com a torcida em um jogo valendo. A torcida apaixonada, a gente pode ver pelo jogo de domingo aí, domingo de manhã, com chuva e os fãs vieram, muita gente, então muito ansioso aí para encontrar a torcida aí na Curuzu, lotar o estádio e dar a vitória que eles merecem. Está aí o Stefano, 6 anos nos Estados Unidos, obviamente nessa volta ao Brasil ele vai precisar de um tempo de adaptação e isso dá uma quebrada nele na concorrência com o Mário Sérgio pela titularidade. O jogo de domingo, o jogo treino contra a Barcarena já mostrou a preferência do Márcio Fernandes inicialmente pelo Mário Sérgio. O Stefano Pinho está nessa disputa, vai chegar o momento dele, se é um jogador com tanto potencial, em algum momento ele vai corresponder à expectativa dos bicolores. O Paysandu tem o Stefano Pinho, que é um brasileiro com um histórico de gringo, né? E tem o Fernando Gabriel, que também está voltando do exterior, voltando do mundo árabe para o Paysandu, um jogador que fez um sucesso fulminante no Paysandu em 2017. Eu digo isso, fulminante, porque ele chegou, aconteceu, mas rapidamente foi embora, teve um problema pessoal em Belém e rapidamente foi embora. Então agora, aos 34 anos, retorna, está se integrando, se apresentando hoje ao Paysandu Esporte Clube. Bom, e tem mais novidade, Ferreira. O Paysandu anunciou ontem mais uma contratação para a temporada. O lateral esquerdo Juan, de 20 anos, o jogador é formado nas divisões de base do Goiás. No ano passado, o Juan fez 6 jogos pelo time profissional do Goiás. Para a posição, o Paysandu já contava com o experiente Eltinho e o jovem Jean Pitbull, que é recém-promovido da base bicolor para o profissional. E quando você fala, Thaís, do Jean Pitbull, a gente está falando de um menino de 18 anos que é elogiado por todos, reconhecido como um atleta de grande potencial. O Paysandu avaliava a hipótese de tê-lo como reserva imediato do Eltinho, mas de repente fez essa opção pela contratação do Juan, que é formado lá no Goiás e que já tem alguma rodagem profissional. Mas da base do Paysandu, o Juan Pitbull, esse lateral esquerdo, é tido como uma grande promessa, assim como o Eric, volante, que é da base e está no elenco principal, como o Roger, atacante, que é da base e está no elenco principal, que são atletas, pelas informações que eu tenho de dentro do Paysandu, são atletas com possibilidade de ganhar espaço no time durante a temporada. Verdade. E os gringos têm chamado a atenção, né, nesse campeonato paraense? Sem a menor dúvida, se há uma expectativa por algo novo no campeonato, que foge da mesmice tradicional, é a presença estrangeira no campeonato paraense. E aí a gente vai fazer o desfile aqui com direito a... Vai ter também? Tem, por que não? Vamos lá. O desfile deles aqui, começando pelo Lázaro Zop, atacante uruguaio do Caeté, foi colega de infância do Arrascaeta,
Olha que bacana. Tem história esse homem aqui. Vamos lá. Com o Richard Franco, volante paraguaio, atleta do Clube do Remo, já com alguma rodagem no futebol brasileiro. O Remo é o 4º clube dele no Brasil. Até aí tá dando para falar tranquilamente, né, Ferreira? Tá fácil. Jefferson Murilo, atacante colombiano do Castanhal. Ele chegou como lateral esquerdo, mas emplacou como atacante, como ele vem sendo utilizado ultimamente no Castanhal. Tem uma bela história também, vocês vão saber ainda hoje aqui no Bom Dia. O Dennis Brown, atacante ganês do Tapajós. E outro jogador estrangeiro do Tapajós é o Elvis, volante nigeriano. Tapajós que tem parceria com uma empresa de investidores e por isso tem tantas presenças, inclusive estrangeiras. O Andrés D'Agostinho, que é um meia venezuelano, está em teste no Paysandu. Ele ainda não é uma garantia para o campeonato estadual, está lá para provar o merecimento de um contrato. Volante paraguaio Jorge Jiménez, do Paysandu. Outro caso em que o Paysandu é o 4º clube brasileiro da carreira dele. Henrique Bocanegra, zagueiro colombiano do Paysandu. Tem mais alguém aqui, não tem? Vamos ver. Tem o Robert Hernandes, que é um meia venezuelano do Paysandu. Eles estão em destaque numa reportagem no Globo Esporte /PA, e o Bruno Amâncio, que fez a reportagem, fala mais sobre os atletas dos clubes do interior, os gringos dos clubes do interior. O Bruno Amâncio chegando agora. A gente mostra aí o Lázaro Zop, atacante uruguaio, que está no Caeté. É a segunda experiência dele pelo futebol brasileiro. E um detalhe bem curioso, ele é amigo de infância do Georgian Arrascaeta, craque do Flamengo e da seleção uruguaia. Temos aí um jogador que chega aí com aval de um grande craque, né? No Castanhal, temos o Jefferson Murillo, que é colombiano, lateral esquerdo de 30 anos, e que tem destaque ali pela Colômbia, passando por várias equipes, como o Deportivo Cali, América de Cali. Chegou a jogar no futebol mexicano. E em 2016, uma curiosidade sobre ele: passou um período no Genoa, da Itália, quase atuou na primeira divisão italiana, mas por questões burocráticas acabou não acertando com a equipe, e aí retornou para jogar no futebol mexicano. Depois passou de novo pela Colômbia. Agora vai ter a chance de disputar o Campeonato Paraense. Ele também já passou pelo futebol brasileiro, atuando no Botafogo da Bahia. Vamos falar agora também do Tapajós, time lá de Santarém. O Boto, que está em Belém, tem 2 jogadores e não são daqui da América do Sul, não. Eles são da África. O Elvis, ele é nigeriano, e o Dennis Brown, atacante, ele é de Gana. O Elvis, ele é volante. Já o Dennis, ele tem 7 gols na 2ª divisão do Campeonato Paranaense em 12 jogos na temporada passada. Chega aí com esse currículo, prometendo ser o homem-gol do Boto neste Campeonato Paraense. Uma listra branca, outra listra azul, essas são as cores do papão da Curuzu. Uma listra branca, outra listra azul, essas são as cores do papão da Curuzu.